9h37. Voltamos então com o Vandique Silveira para falarmos do cenário internacional, eleição nos Estados Unidos. Hoje começa a convenção em Chicago do Partido Democrata. Kamala Harris então segue na corrida, segundo pesquisas, um pouco à frente de Donald Trump. Ela que tem reforçado essa questão de preocupação com as pessoas, né? Existe até uma pesquisa com esses termos específicos lá nos Estados Unidos, né? A questão da economia, existe a pesquisa em que o Donald Trump sai na frente, a preocupação com as pessoas, né, com os americanos. Obama saiu na frente na época, né, da sua candidatura nessa questão e Kamala tenta se destacar exatamente nesse quesito, né, porque quando fala em economia, ela acaba perdendo a economia, a questão migratória. Como é que você está enxergando essa corrida presidencial? Agora ela ganha destaque, tende ali a aumentar um pouquinho nas pesquisas por conta, né, desse destaque midiático que é a convenção democrata, porém tem essa questão econômica que é muito delicada lá nos Estados Unidos, né? Isa, se ela se preocupasse com as pessoas de fato, ela não proporia ideias que são totalmente inócuas e que têm um lugar de distância daquilo que é a boa prática na economia, que seria tabelamento de preços, principalmente de itens alimentares e de aluguéis. A gente sabe, tanto na literatura como na prática da economia, que todas as vezes que a gente tabelou preço ou congelou preços, o Brasil sofreu desse mal diversas vezes, que isso não só impulsionou a inflação, porque esses itens deixam de ser ofertados, então o que resta sobe e é vendido inclusive no mercado negro, com preços exorbitantes. Eu me lembro de gasolina no Brasil, quando era congelado o preço, nos anos 80, que a gente ia na casa de pessoas que tinham tanques e tanques, inclusive garrafas de Coca-Cola, né, que eles conservavam esses líquidos em suas casas, que podia explodir um quarteirão inteiro de um bairro qualquer, para a gente comprar por 20%, 30%, 60% acima do valor que era vendido na bomba. Eu me lembro quando houve o congelamento do preço da carne no Brasil e que o boi gordo no pasto desapareceu e foi parecer no Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, coisas do gênero, né? A gente sabe que acontece em São Francisco, Nova York e Londres, onde foram feitos controle de aluguel, de preço de aluguel, e que desapareceram as casas para serem alugadas e a gente criou problemas muito sérios para as novas casas que são alugadas. Quando você constrói e aluga, o preço vai lá para cima. Então, se ela tivesse preocupação com o povo, né, deixaria o populismo de lado, né, se ela só olhar para o Brasil, nenhum outro país do mundo, ela vai entender que o populismo não funcionou, não foi capaz de gerar prosperidade para a população. Se a gente olhar para o Brasil e a Argentina, a gente tem um PhD. Tudo que você precisa saber sobre populismo está aqui, no Brasil e na Argentina. Né? E a gente está muito próximo, no mesmo hemisfério, né? Se ela olhar para baixo, no Ocidente, ela encontra a gente. E ela não aprendeu isso aí. Grande parte dos males que os americanos, que a economia americana vive hoje, com a alta da inflação, ela veio de uma política monetária frouxa por 15 anos, desde 2008, quando nós tivemos a crise financeira global, até o presente, né? Até vamos dizer, 1 ano e meio atrás, quando o Fed começou a elevar a taxa de juros. E seguido pelo Inflation Reduction Act, né, o IRA, um projeto que colocou mais de $1 trilhão na mão dos americanos e continua sendo feito. Grande parte de crescimento da economia americana também vem disso. Crescimento é bom, mas o tipo de crescimento é problemático. Ainda bem que nos Estados Unidos a produtividade se encontrou, né, produtividade por causa de AI, né, de inteligência artificial, a adoção em massa por empresas, por indivíduos e, obviamente, todo esse aparato tecnológico das últimas 3, 4 décadas que fizeram, de fato, a economia e o trabalhador americano muito produtivo. Agora, em contrapartida com disso, existe essa pressão inflacionária que é parecida com a do Brasil, né, que houve essa imensa
liquidez no mercado através de vamos fazer os Estados Unidos melhor, né? Não é o MAGA dos americanos, do Donald Trump, é o projeto de Let's Build It Better, que é o projeto do Biden, e que colocou trilhões, cerca de 3 trilhões de dólares na economia desde 2021. Isso impacta demais a inflação e, obviamente, esse dinheiro, independentemente da política monetária, esse dinheiro acaba revertendo para a população e esse dinheiro chega no bolso das pessoas, que é revertido em consumo. Então, por isso que o Fed, vamos dizer assim, o indicador favorito do Fed, agora, nesse momento, não foi sempre isso, é o Personal Consumption. Por quê? O PCI mostra exatamente esse diapasão de consumo das famílias e dos indivíduos americanos. Isso deveria ser também olhado no Brasil, né? A gente deveria ter uma versão parecida com o PCI no Brasil, porque em função da política monetária, da política fiscal extremamente agressiva lá e aqui, a gente tem a política monetária dura. O arroxo monetário levou muito tempo para impactar a economia e fazer com que houvesse um arrefecimento que a gente está vendo lá. Aqui a gente ainda não viu esse arrefecimento. Mostra que a política monetária está frouxa ainda, tem espaço para crescer. Lá a gente começa a ver, né, geração positiva de empregos, mas em queda, né, o número de 114 mil. A gente tem um número mais elevado de desemprego, a gente está batendo em 4,2%, 4,3%, ainda é pleno emprego, e grande parte desse 4,3% que subiu de 3,5%, é devido a grande número de imigrantes, que inclusive é um problema sério, né? Imigrantes ilegais que cruzam a fronteira americana todos os dias, os números são estarrecedores, mais de 1.000 pessoas cruzam a fronteira todos os dias de maneira ilegal, e o governo Biden faz nada a respeito disso, e quem era a capitã, né? De acordo com os americanos, eles chamam o czar da imigração ilegal, das fronteiras, é a própria Kamala Harris, e teve uma atuação muito, muito pífia em reduzir a imigração ilegal nos Estados Unidos. Então, eu estava falando, grande parte dessas pessoas que reportam estarem desempregadas, mas buscando emprego, que é a caracterização do desemprego, a pessoa que não tem emprego e está buscando. Tem muitos imigrantes que estão nessa condição, por isso que aumentou. Mas os Estados Unidos continuam em pleno emprego, e isso impulsiona a inflação muito derivada desse processo de demanda que foi ocasionado pela essa liquidez causada pela política fiscal americana. Temos sinais preocupantes ali na economia dos Estados Unidos, no futuro da economia dos Estados Unidos com esses dois candidatos, com Trump de um lado dizendo que se eleito derruba os juros, né? Ele diz que tem mais visão, inclusive, do que o presidente do Federal Reserve, do Jerome Powell, e tem também a questão da Kamala Harris, que tem a herança Biden aí com essa economia que a gente viu nos últimos anos. O americano estaria na sinuca ali da economia? Olha, eu digo que é difícil a escolha entre os dois. Os dois são muito incapazes do ponto de vista econômico. O Trump tem mais experiência em economia, acho que o Trump fala mais do que ele faz. Então tem esse elemento fanfarrão do Donald Trump, de falar muito, ser escrachado. Me preocupa muito mais a atuação do governo atual na economia em função dessa política fiscal extremamente agressiva, e a proposta dela, tenho lido e escutado debates, e tem debates na TV americana, etc. E tudo que eu vejo, não o debate dela, né? Debate de economistas, etc., o programa econômico dela, ele é não existente, ele é parecido com o Lula, né? A gente vai continuar fazendo mais o mesmo, a economia está indo bem. A economia está indo bem, mas ela está superaquecida, e superaquecida gera inflação. Gerando superinflação, se impacta mais a vida dos assalariados, principalmente pessoas de baixa renda, que são as pessoas que votam para o Partido Democrata, né? Quer dizer, a percepção é o seguinte, se continuar esse processo muito agressivo de política fiscal, tem um corte de juro agora, deve ter um outro em novembro, e de repente nós temos que aumentar. Isso existe precedente histórico, foi o que aconteceu de 79 para 81, onde nós tivemos uma mudança de banqueiro central dos Estados Unidos com a entrada do Paul Volcker.
Porque o que aconteceu? Houve um corte precipitado da taxa de juros com leituras de curtíssimo prazo. A inflação, que já andava alta nos Estados Unidos, passou de 15%, 79%, 78%, 81%, 80%. E o que aconteceu? Houve um corte por causa de uma leitura de curto prazo e a inflação americana deu uma alta muito repentina que ocasionou a taxa de juros, o aumento da taxa de juros pelo Paul Volcker a mais de 20% para trazer isso e gerou uma recessão. Então a minha grande preocupação, tanto lá como aqui, mas aqui a gente não está falando de corte de juros, a gente está falando, graças aos deuses da economia, as pessoas estão lendo bem o ambiente, estudaram economia, né, para tomar decisões assim, mas lá a situação é diferente, né? Eu tenho muita dúvida, muito questionamento da competência do presidente do Fed, o Jerome Powell. Eu o considero um banqueiro central fraco, hesitante, não tem uma formação econômica rigorosa, olha a muito curto prazo, não entende do longo prazo, tanto é que tomou decisões erradas em elevar a taxa de juro e da cabeça dele e da Janet Yellen, a presidente a secretária do Tesouro americana, era passageira. Obviamente não era passageira, tendo em vista a política monetária mais relaxada que houve na história da economia, desde de conceitos de Banco Central terem sido criados. A oferta monetária mais alta na história dos Estados Unidos, obviamente isso ia impactar a inflação, né? É caso de livro-texto, né? Errou em não aumentar, depois vive na hesitação de como se comunicar com o mercado, passa mensagens erradas e isso acaba criando expectativas frustradas, tanto para corte de juros como para não corte de juros. Por isso que a gente tem tanta idas e vindas de mercados. A gente teve aquele grande pânico na semana retrasada e então nós temos que ficar muito atento a isso aí. Agora, a questão da política fiscal realmente é assustadora. Me preocupa a posição dela, a proposta de governo que ela tem, porque é mais do mesmo, isso vai impactar a inflação e a gente pode ter um corte de juro agora, que vai ser seguido por um aumento da taxa de juros, porque a inflação volta. Enquanto a gente não tiver um arrefecimento gradual da economia americana, que está acontecendo, se a gente tiver se o corte de juros for muito alto, como tem gente falando de 0,5%, eu temo que a gente vai ter um repique inflacionário. Então, se não houver um compacto entre governo e Banco Central, a inflação vai ser o problema dominante nos Estados Unidos. Vandir, que a gente está se encaminhando para o final, e aí eu tenho duas perguntas super rápidas aqui para você. A primeira delas é se está na mesa mesmo, se está dado líquido e certo o corte em setembro lá nos Estados Unidos, se não pode ser algum sinal mais trocado ou se teria alguma percepção de precipitação nesse corte, por mais que o mercado já tenha precificado majoritariamente pelo menos 0,25, se essa continua sendo a sua percepção, e aí deixar o espaço também para suas considerações finais nesses poucos minutos que a gente ainda tem. Felipe, sim. Os indicadores, se a gente analisar profundamente, existe sim um espaço para um corte 0,25. O produto, a economia americana tem se arrefecido de uma maneira em passo com a política monetária, tá? Dentro da expectativa. Então, isso geraria a oportunidade de um corte de 0,25. E eu aí advogo sempre o gradualismo, né? A gente não criar surpresas, né? Fazer com que existam a ancoragem das expectativas, sentir, analisar dados e tomar decisões de maneira paulatina. Quando a gente surpreende o mercado, normalmente é com um aumento brusco em função de expectativas desancoradas para com a inflação. Raramente é o caso, a não ser que você tenha um problema sério como Covid, a crise financeira mundial, você tem banco quebrando, mas nesse momento a gente tem uma economia saudável, a economia do mundo está saudável, a economia americana é pujante, a gente tem que tomar decisões graduais,
dependendo dos dados e comunicando essa decisão de maneira muito objetiva, sem espaço de interpretações. Esse que é um dos maiores problemas do FED. Já com relação à nossa semana, caríssimos, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Me honrei muito com o strike que apareceu, que foi ao ar no sábado. Eu tive muitas pessoas que entraram em contato comigo, pessoas que eu não conhecia através das redes sociais. Foi um prazer falar com todas essas pessoas. Fico realmente lisonjeado que vocês tenham gostado. E volto a dizer, né, falando um pouco do que eu disse no strike, sem educação básica de alta qualidade, que foca na produtividade, em longo prazo não tem espaço para o crescimento e a transformação do Brasil num país avançado industrial. A base é muito ruim, enquanto a gente não fizer isso de uma maneira consensuada, com a ideia de que nós temos que ter uma força de trabalho altamente produtiva, a gente não tem o que oferecer, né? Porque a gente não tem a mão de obra para isso. Com isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer, desejar uma ótima semana e olho nos números, né? Muita atenção nos números essa semana. Muito bom, Van Dijk, obrigado mais uma vez. Até quinta-feira estaremos juntos. Lembrando o strike do Van Dijk Silveira com a Paula Moraes, disponível no nosso canal do YouTube. Já aproveitando, Isabela Takaki, obrigado. Valeu, até